Dr. Vicente Vieira, nosso colega médico anestesista da Sociedade Portuguesa de Anestesia. Ele vai falar, vai apresentar para nós o tema anestesia geral e loco-regional. Qual a melhor opção para a cirurgia ambulatorial, né? Vai discorrer isso aí e nós vamos debater esse assunto aí bem interessante aí para nossa sociedade. Beleza, doutor Vicente? Por favor, pode partilhar aí, nós estamos aguardando. Muito obrigado, Paulo, pelas suas amáveis palavras. Eu tenho, em primeiro lugar, que agradecer não só a você, mas toda a Sobracam pelo convite, pela oportunidade de partilhar convosco algum conhecimento que eu vim adquirindo ao longo desses anos. Como você falou, eu sou anestesista, mas sou também coordenador de uma unidade de cirurgia de ambulatório no Hospital de Braga. E a cirurgia de ambulatório é um modelo que está ganhando muita popularidade, não só nos Estados Unidos, nem na Europa Central, mas um pouco por todo o mundo. Tem países onde a proporção de cirurgia ambulatorial já se aproxima muito dos 80%. Portanto, pode ver que é de facto um modelo centrado no utente, centrado no paciente, que enfoca muito no paciente, mas também traz benefícios em termos de organização e até económicos para as instituições e para o país. Portanto, é de facto um modelo que interessa implementar em todo o mundo, não só nos países mais desenvolvidos. E assim, pronto, o tema que vocês me convidaram para falar é um tema muito amplo, muito genérico, há muito para dizer acerca desse tema. Eu tentei resumir este tema em cerca de meia hora de apresentação, mas gostava que fosse interativo e sempre que fosse oportuno e que vocês pretendessem interromper, colocar alguma questão, fiquem à vontade para o fazer, porque de facto há muitos aspectos que não estão abordados com o detalhe que eu gostaria que estivessem, condicionado obviamente pelo tempo que tenho para falar. É assim, então, deixa eu passar aqui o próximo slide. É assim, o sumário da minha apresentação é esse aí. Vou começar por fazer uma breve introdução, falar dos objetivos da escolha da técnica anestésica, qual é a melhor estratégia, falar um pouco dos prós, dos contras, dos fármacos usados, dispositivos e equipamentos, quer para a anestesia geral, quer para a anestesia loco-regional, e vamos ver se no final da apresentação conseguimos retirar algumas conclusões. É assim, a professora Beverly Philip, na sua apresentação no 12º Congresso Mundial da IAS, em Pequim, afirmou que a cirurgia de ambulatório só se disseminou por todo o mundo graças aos avanços na anestesiologia moderna. Segundo ela, é graças a esses avanços que hoje em dia podemos oferecer aos nossos doentes, aos mais novos, aos mais velhos, a cada vez doentes mais obesos, a cada vez doentes com maior número de comorbilidades, podemos oferecer serviços de anestesia em segurança e com o máximo de qualidade. Quanto aos objetivos da escolha da anestesia, do tipo de anestesia, tem a ver sobretudo com vários aspectos que não só o anestesista, mas toda a equipa tem que ter em conta. Porque só com o trabalho de equipa, onde obviamente o anestesista é uma peça desta organização, se consegue um programa de cirurgia de ambulatório bem sucedido. E os principais aspectos a ter em conta são, obviamente, a segurança, o conforto e a satisfação do paciente, mas também a eficiência e a sustentabilidade do sistema ou da organização onde estamos inseridos. Como é que vamos atingir esses objetivos? Bom, estão aqui várias estratégias importantes e todas elas em conjunto deverão
definir o nosso modo de atuação. Em primeiro lugar, a seleção e a preparação adequada dos pacientes, com a avaliação pré-operatória, com uma adequada seleção dos pacientes. Temos que atender sempre às condições em que estamos a trabalhar para selecionar os pacientes e os procedimentos mais adequados ao meio onde estamos inseridos. Depois temos que, obviamente, escolher a técnica de anestesia que for menos invasiva. Os norte-americanos dizem less is more. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos que sempre, qualquer que seja a técnica anestésica escolhida, fazer uma titulação muito rigorosa dos fármacos a administrar, de forma a conseguirmos obter os nossos objetivos, que é colocar em segurança o doente em casa no menor tempo possível. Ok? Depois temos sempre também que, sempre que possível, recorrer à melhor monitorização, a monitorização mais avançada de todos os parâmetros, não só vitais, mas também de profundidade anestésica, de relaxamento neuromuscular sempre que necessário, e promover uma estratégia que permita um controle adequado da dor e das náuseas e vômitos no pré-operatório. E tudo isto deve começar mesmo antes da incisão cirúrgica. Portanto, toda esta estratégia deve ser pensada de forma preemptiva, antes mesmo do estímulo nóxico ocorrer, e no que diz respeito às náuseas e vômitos no pós-operatório, devemos sempre verificar quais são os fatores de risco individuais de cada paciente e adequar a nossa profilaxia aos fatores de risco encontrados. Temos que pensar sempre que o nosso objetivo é evitar estadias prolongadas no recobro. Portanto, devemos sempre promover técnicas fast track, se possível, técnicas que evitam aquela primeira fase de recobro em que o doente fica sob um nível de vigilância clínica mais elevado, de parâmetros vitais, nomeadamente saturação periférica de oxigênio, de frequência cardíaca, de eletrocardiograma contínuo. Portanto, se pudermos criar uma estratégia que faça o bypass a esta fase de recobro, melhor. Com segurança sempre, obviamente. Depois, também muito importante, e para que isto seja possível, é termos equipas experientes. Não será certamente o residente de anestesia, nem o cirurgião mais novo do centro cirúrgico, as pessoas mais indicadas para iniciar e para dar continuidade a um programa de cirurgia de ambulatório. E depois as equipas devem ser o mais estáveis possível, a sua composição deve ser o mais estável possível, para que obviamente as pessoas se conheçam e que possam comunicar de forma eficiente. Bom, passando então à anestesia geral, quais são as suas vantagens? De um modo geral, a cirurgia geral é bem aceita pelo paciente. É também bem aceito pelo cirurgião porque, como é óbvio, não afeta a anatomia das estruturas, que é um argumento muitas vezes utilizado pelo cirurgião para não fazer infiltração, por exemplo, de anestésico local na pele e nos tecidos circundantes. É uma técnica que está sempre disponível em qualquer centro cirúrgico e, portanto, também de fácil acesso aos anestesistas envolvidos. Tem um bom perfil de segurança, porque a maioria dos fármacos que utilizamos hoje em dia são fármacos que têm poucos ou quase negligenciáveis efeitos sobre a hemodinâmica do paciente e sobre também a sua função respiratória. Habitualmente podemos conduzir também a anestesia geral para obter um despertar, uma emergência rápida no fim da cirurgia. E depois a facilidade de administração, aquela expressão que nós ouvimos tantas vezes os nossos pacientes referir para a anestesia locorregional, que a anestesia não pegou, com a anestesia geral raramente acontece. A anestesia geral raramente falha. Muito bem, temos então estes principais 3 tipos de anestesia geral. A anestesia inalatória é muito usada sobretudo em crianças para cirurgia de ambulatório e não só, onde recorremos a fármacos como o sevoflurano para fazer a indução através de uma máscara facial. Outros
pacientes nos outros extremos, nomeadamente os idosos e os obesos, o fármaco mais usado e preferido para cirurgia de ambulatório é o desflurano, por estar associado a uma mais rápida eliminação e a menor disfunção cognitiva. O risco de sobredosagem é baixo com qualquer um destes fármacos e, obviamente, o despertar é rápido, também é uma qualidade que se é reconhecida a estes dois gases anestésicos. Anestesia intravenosa, nomeadamente com perfusões de propofol e fentanil, proporcionam um despertar tranquilo, um pouco mais lento, mas, segundo a maioria dos estudos, também essa demora no despertar não se traduz depois numa demora, numa fase mais tardia da alta do paciente. Portanto, é mesmo só na fase de despertar, que é um pouco mais lenta, mas, em contrapartida, aparece associada a um despertar mais confortável, de maior satisfação para o paciente. Eles habitualmente referem o sono como sendo um sono extremamente agradável quando usamos perfusões de propofol e, regra geral, o paciente acorda mais satisfeito. Bom, em relação ao manuseio da via aérea, nem sempre é necessário recorrer a um dispositivo de via aérea, mas sempre que tivermos essa necessidade, é aconselhável o recurso a dispositivos supraglóticos, como as máscaras laríngeas, pois estão associados a menor trauma e a menos audinofagia e faringodinia no fim do procedimento, que é uma queixa muito comum nos nossos pacientes quando recorremos à intubação orotraqueal. A dor de garganta é uma das queixas mais frequentes no nosso paciente e que podemos evitá-la recorrendo a dispositivos supraglóticos. Quanto ao modo ventilatório, pois podemos fazê-lo em ventilação espontânea ou utilizando ventilação controlada, utilizando o ventilador, mas recorrendo preferencialmente a técnicas de low flow, de baixos fluxos, portanto, permitindo, obviamente, poupar algum agente inalatório e assim diminuindo não só a pegada ecológica, mas tornando também o despertar do paciente muito mais rápido. Profilaxia de náuseas e vômitos. Há duas estratégias, há duas correntes neste momento. Há uma corrente de anestesistas que diz que deve ser feita sempre e outra corrente que acha que a mesma deve ser adaptada ao risco que calculamos inicialmente para cada paciente. Pronto, são duas estratégias, não há uma vantagem clara de fazer sempre profilaxia de náuseas e vômitos. Eu costumo dar sempre este exemplo: o doente que vem ao centro cirúrgico para ser submetido à libertação do canal cárpico, que faz uma infiltração local, de anestésico local, e que faz uma sedação consciente com propofol. Eu considero que este paciente é um paciente de muito baixo risco para fazer profilaxia e acabo não fazendo a todos os pacientes, mas sim, sempre tenho que recorrer à anestesia geral. É muito frequente eu usar não só um, mas às vezes, e a maior parte das vezes, 2 fármacos na profilaxia de náuseas e vômitos. Para a analgesia multimodal, também há duas estratégias. Uma que é mais radical, que é a chamada opioid-free, em que se evitam por completo o uso de agentes de fármacos opioides, e outra mais conservadora, que é chamada opioid sparing, ou seja, aquela que poupa, tenta poupar os fármacos opioides, mas não os exclui da estratégia de analgesia para o pós-operatório. Quais são então os principais contras da anestesia geral? Como eu já referi, a intubação orotraqueal, sendo que o recomendado é fazê-lo só quando absolutamente necessário, e muitas vezes esta é a única razão para usarmos opioides e relaxantes neuromusculares. Portanto, deve ser mesmo reservada para casos em que é absolutamente necessário. Em relação à analgesia opioide, obviamente, se for usada de forma pouco controlada, se não fizermos uma cuidadosa titulação dos fármacos opioides, vamos ter efeitos indesejáveis que vão atrasar a alta do paciente, nomeadamente a sedação residual,
a depressão respiratória, a retenção urinária e as já referidas náuseas e vômitos no pós-operatório. Os agentes bloqueadores neuromusculares, sejam eles o rocurónio, o vecurónio, cisatracúrio, devem ser sempre os fármacos não despolarizantes. Isto porque a succinilcolina aparece muitas vezes associadas a dores musculares difíceis de tratar no pós-operatório, sobretudo em pacientes jovens e musculados. Deve-se, tal como nos opioides, usar a menor dose possível e devemos fazer sempre a monitorização, sempre que usarmos bloqueadores neuromusculares, fazer a monitorização da profundidade do bloqueio neuromuscular para que também no final seja feita uma reversão adequada do bloqueio, procurando colocar como target um TOF ratio superior a 0,9. Há novos fármacos que a International Anesthesia Research Society tem vindo a identificar e, como conselho, esta sociedade internacional recomendou que a indústria promovesse a procura de fármacos que fossem rápidos, limpos e que tivessem efeitos secundários sobre o metabolismo e sobre a sua atuação, que fossem previsíveis. Portanto, faster, softer and cleaner, dito pela Associação Internacional de Pesquisa de Fármacos Anestésicos. Portanto, estas são as recomendações desta associação e, neste sentido, apareceram nos últimos anos alguns fármacos que eu passo a referir. O remifentanil, por exemplo, tem um início rápido, uma clearance rápida, mas tem um potencial para hiperalgesia secundária, pelo que a recomendação habitualmente é para fazer doses baixas e infusões de curta duração. A dexmedetomidina é um sedativo também com efeitos analgésicos, é pouco usado ainda em Portugal e na maioria dos países da Europa Central, em contexto de ambulatório. Isto porquê? Porque a sedação residual deixada pela dexmedetomidina pode ser prolongada e atrasar a alta dos pacientes e comprometer a eficiência do programa cirúrgico, ok? Os anti-inflamatórios não esteroides seletivos da COX-2 têm sido também usados e têm sido utilizados de forma abundante aqui nos países europeus, principalmente, porque são fármacos que evitam o sangramento no pós-operatório e em algumas cirurgias, como por exemplo na cirurgia da tireoide, este aspecto pode ser um aspecto muito importante para a segurança do paciente no pós-operatório. Outro fármaco que surgiu recentemente foi o Sugamadex. O Sugamadex é o reversor específico dos relaxantes rocurónio e vecurónio, que são, como nós sabemos, o grande papão, o grande bicho-papão da anestesia para cirurgia de ambulatório. E o aparecimento deste fármaco permitiu transformar estes relaxantes neuromusculares, transformá-los em príncipe encantado, ou seja, permitem-nos fazer uma reversão adequada do bloqueio neuromuscular profundo, mesmo quando este bloqueio é necessário até ao fim da cirurgia. Eu costumo dar o exemplo da cirurgia laparoscópica, da colcistectomia laparoscópica, onde é sempre muito próximo do final da cirurgia que o cirurgião nos pede para ter o paciente bem relaxado para que possa retirar o órgão através dos orifícios feitos para o efeito. Portanto, muito próximo da cirurgia, o bloqueio neuromuscular profundo, muito próximo do fim da cirurgia, pode ser necessário. E é importante, para não comprometer quer a segurança do paciente, quer a eficiência do programa, nós termos um fármaco que é um reversor extremamente eficiente e extremamente rápido da depressão respiratória causada pelo relaxante neuromuscular. Portanto, é o fármaco que de facto transforma o bicho-papão no príncipe encantado da anestesia moderna. Outros fármacos estão em estudo. O remimazolam é um fármaco que permite juntar algumas características farmacocinéticas do remifentanil
com outras desejáveis do midazolam, nomeadamente com um potencial de utilização nos procedimentos que necessitam de sedação, mas também na cirurgia de ambulatório. Portanto, quer para colonoscopias, quer para endoscopias digestivas altas, quer mesmo para a cirurgia de ambulatório, é um fármaco a ter em conta. No entanto, nos últimos anos, eu penso que foi até 2015, 2016, que o fármaco foi estudado e que chegou mesmo a uma fase 3 de estudo, de pesquisa. Entretanto, verificou-se que, de facto, a nível clínico, tinha um início de ação rápido, com efeitos muito previsíveis no recobro e que exigiria, à partida, menos recursos de supervisão após o procedimento. Portanto, exigiria menor nível de vigilância. Permitiria, ou melhor, não seria necessária a existência de um agente reversor como para as outras benzodiazepinas, dado o seu rápido perfil de eliminação do organismo. Portanto, é, por assim dizer, um fármaco que, ao contrário de ser o príncipe encantado, seria a bela adormecida, ok? Portanto, é um fármaco que, à partida, trazia muito entusiasmo, não só entre os anestesistas, mas entre todos os elementos que participam da equipa do centro cirúrgico, mas que, de facto, foi interrompido na fase 4. Isto porquê? Porque falhou e chumbou nos estudos de viabilidade económica. Portanto, um perfil farmacocinético, um perfil de segurança muito bom, mas aparentemente caro demais e para ser produzido de forma rentável para a empresa que decidiu interromper o estudo. Em relação aos dispositivos, temos sobretudo as máscaras laríngeas, os dispositivos supraglóticos têm tido uma grande evolução desde a sua invenção na década de 80 por um anestesista inglês, e apareceram dispositivos já de segunda geração com canais de drenagem gástrica, apareceram dispositivos de terceira geração que permitem a intubação orotraqueal através da própria máscara laríngea, e são dispositivos que estão habitualmente associados a poupança em termos de doses de fármacos, quer de opioides, quer de relaxantes neuromusculares, sempre que necessitamos ter uma via aérea patente e controlada, conexão ao ventilador, são de facto dispositivos que foram feitos para a cirurgia de ambulatório, têm todas as características para serem rentabilizados em cirurgia de ambulatório. Em relação aos equipamentos, as seringas de TCI para perfusões de remifentanil e propofol, o BIS e o SedLine para monitorizar a profundidade anestésica, o TOF para monitorizar a profundidade do bloqueio neuromuscular, são tudo equipamentos que permitem hoje em dia ao anestesista do centro cirúrgico calcular com muita acuidade os timings para o despertar do paciente em segurança e a sua ida para a área de recuperação em segurança, sem efeitos colaterais e indesejáveis. Portanto, todo este equipamento, todos estes dispositivos, toda esta evolução, como dizia Beverly Phillip naquela cerimónia de abertura do Congresso em Pequim, permitiu a realização de novos procedimentos e de procedimentos mais complexos em cirurgia de ambulatório. Bom, anestesia locorregional, de que é que estamos a falar aqui? Estamos essencialmente a falar de técnicas de infiltração, nomeadamente bloqueio de nervos periféricos, a nível de fáscia ou a nível das próprias cadeias nervosas, e são uma técnica que está em franco crescimento, principalmente desde que a ecografia começou a ser explorada pelos anestesiologistas. Mas estamos também a falar não só disto, mas também da anestesia local por planos.
uma coisa que muitos cirurgiões da era moderna se calhar já não estão tão habituados a fazer, mas que em décadas anteriores, principalmente quando se escasseavam os recursos humanos de anestesiologia, muitos cirurgiões tiveram que fazer uma aprendizagem de como fazer anestesia por si só para poder operar os seus pacientes. A nível de anestesia locorregional, estamos também a falar de anestesia do neuroeixo, pouco de epidural, que é menos usada, e da sequencial também, mas estamos a falar sobretudo do bloqueio subaracnoideu, ou anestesia espinhal ou raquianestesia. Já vou desenvolver estes assuntos um bocadinho mais à frente. Quais são as vantagens da anestesia locorregional? Está associada à baixa incidência de náuseas e vômitos, a scores de dor mais baixo e pode ser executada sem sedação ou apenas com sedação consciente, o que permite, muitas vezes, durante o próprio procedimento, discutir com o paciente alguns aspectos que possam ser importantes para o outcome cirúrgico, ou seja, o cirurgião pode, durante o procedimento, conversar com o paciente e decidir se vai por um caminho, se vai por outro, com o paciente, obviamente, colaborante e a entender o que lhe está a ser solicitado. Está associada também a menor disfunção cognitiva e tem um perfil de segurança muito satisfatório, sobretudo quando são utilizados os novos anestésicos locais estão associados a efeitos colaterais mínimos, nomeadamente a efeitos cardíacos e neurológicos muito residuais. Para além disso, quando são utilizados as salas de bloqueio, os block rooms, e quando são executados por anestesistas diferenciados, estão associados também a ganhos económicos e de eficiência, mas obviamente nestas condições que eu referi, sempre que são utilizadas as salas de bloqueio e sempre que os anestesistas estão diferenciados nestas técnicas. Quais são as desvantagens? Bem, em primeiro lugar temos sempre o paciente que fica sempre um pouco desconfiado de ficar acordado durante o procedimento, acha que não vai ter uma cirurgia confortável em consequência disso e, portanto, o paciente pode ficar um pouquinho mais relutante em aceitar a realização de uma técnica locorregional. Depois o próprio cirurgião também não ajuda muitas vezes. Há cirurgiões que por isso simplesmente não gostam de ter o paciente acordado. Há cirurgiões que acham que não é vantajoso, quer do ponto de vista do conforto para o paciente, quer do ponto de vista do seu próprio conforto, o paciente estar acordado. E depois, muitas vezes, como são técnicas que consomem algum tempo, o tempo perdido, entre aspas, pelo anestesista na realização da técnica e o tempo que demora a instalação do bloqueio, para o cirurgião é sempre tempo perdido e muitas vezes cria-se aqui alguma situação de conflito que, na maior parte das vezes, obviamente, podia ser evitado. A verdade é que o bloqueio motor prolongado, a retenção urinária e sobretudo quando estamos a falar de raquianestesia em pacientes idosos e onde foi usado opioide, está associada a atrasos na alta. Portanto, pode haver, de facto, um compromisso na eficiência, não só no início, no tempo que se perde no início, mas sobretudo pelo tempo que depois demora a recuperar o bloqueio motor no final da anestesia e o doente ter critérios para ter alta para ir para casa. E depois, há de facto uma taxa de insucesso que pode ser elevada quando, como disse há pouco, o anestesista não tem experiência na realização do bloqueio. A maior parte das vezes, a nível de bloqueios de nervo periférico, eu costumo dizer que é melhor ter muita experiência em apenas 5 ou 6 bloqueios do que ter pouca experiência em bloqueios muitíssimo variados, que sabemos que hoje em dia há tendência para haver 7, 8 técnicas diferentes para o mesmo tipo de bloqueio
e quando não se tem experiência com nenhuma delas, realmente o insucesso pode aparecer com uma frequência que pode não ser a desejável. Em relação aos fármacos, a ropivacaína está associada a menor bloqueio motor, já tem uso espinhal aprovado neste momento e é o fármaco de eleição quando precisamos de fazer perfusões contínuas. Não é muito frequente, mas às vezes acontece alguns doentes precisarem de ir com um catéter perineural para casa e deverá de facto ser este o fármaco escolhido precisamente por dar pouco bloqueio motor e dar uma analgesia muito satisfatória. A levobupivacaína é pouco usado e tem um efeito que pode ser vantajoso, que é não ter o efeito vasoconstritor intrínseco, nomeadamente da ropivacaína, e que pode ser interessante em alguns bloqueios, e dou o exemplo, por exemplo, do bloqueio do pénis para circuncisão. A articaína é muito popular em procedimentos dentários, também é usada há longa data com bons resultados. A 2-cloroprocaína, pelo início da ação rápida e pela duração curta, encaixa-se no perfil do anestésico local ideal para usar em cirurgia de ambulatório, tal e qual como a prilocaína, que tem ganho muita popularidade nos últimos 10 anos para bloqueio subaracnoideu. A minha experiência pessoal é muito frequente utilizar, sobretudo em bloqueios de nervo periférico, em bloqueio peribulbar e em bloqueio, por exemplo, do ilioinguinal, ilio hipogástrico, usar esta mistura da ropivacaína 0,375 com lidocaína a 1%. Isto porquê? Porque aproveita o efeito de início da ação rápido da lidocaína com a duração prolongada da ropivacaína. Portanto, sendo que é um fármaco que tem pouco bloqueio motor associado, conseguimos habitualmente um perfil adequado de anestesia intraoperatória e analgesia pós-operatória. Aquilo que eu queria, de facto, chamar a atenção a todos os colegas é que onde fizerem anestesia e onde fizerem técnicas de anestesia locorregional e sobretudo onde prevêem que possam utilizar volumes e doses consideráveis de anestésico local, tenham sempre a emulsão lipídica, que é, como sabem, absolutamente fundamental em caso de toxicidade sistémica aos anestésicos locais. A que temos em Portugal chama-se intralipídio, não sei se corresponde ao nome da emulsão lipídica que vocês têm no Brasil. Os dispositivos usados para técnicas de locorregional podem ser catéteres perineurais, como eu referi há pouco, podem ir inclusivamente para a casa do paciente, obviamente com vigilância à distância e seguindo instruções muito precisas de como manusear aquele catéter no pós-operatório. As bombas elastoméricas são estas que vêm aqui na figura, nós chamamos carinhosamente DIBs, que são do inglês Drug Infusion Balloon. Portanto, são bombas que têm uma velocidade de libertação do anestésico local constante e que permitem débitos contínuos, constantes, durante um tempo que é determinado pelo volume do anestésico local que é introduzido no dispositivo. E depois as PCAs, as Patient Controlled Analgesia, que podem ser também levadas para casa pelo paciente, em que é o próprio paciente que administra, segundo um protocolo pré-definido pelo anestesista, é o próprio paciente que administra as doses necessárias de analgésico. Em relação aos equipamentos, é sem dúvida o grande avanço dos últimos 10 anos foi a utilização da ultrassonografia, da ecografia, em contexto de anestesia locorregional. Porquê? Por um menor risco de lesão nervosa, está associado a menor desconforto quando comparado às técnicas anteriores que utilizavam a estimulação elétrica, há menor lesão tecidular e iatrogenia em geral, porque o anestesista consegue ver exatamente onde está e onde é que a sua agulha se localiza e, apesar de não permitir reduzir por completo, permitiu reduzir bastante consideravelmente
as iatrogenias associadas a cada técnica individualmente. Para além disso, permite-nos utilizar menores doses, menores volumes e logo menor toxicidade sistémica associada à utilização dos anestésicos locais. Permite o correto posicionamento de catéteres, como eu já referi há pouco, porém, obviamente é um equipamento muito caro e que exige muito treino do anestesista para poder usá-lo de forma eficiente. Em relação à anestesia locorregional, gostava de encerrar este subcapítulo recomendando-vos que acedam à nossa página de web www.apca.com.pt e que façam gratuitamente o download das nossas recomendações nacionais para anestesia regional em cirurgia de ambulatório. Vão lá encontrar muito daquilo que eu... aliás, vão lá encontrar tudo aquilo que eu acabei de referir e muito mais que vai ser útil à vossa prática clínica. Portanto, foram elaboradas em 2014 por um vasto grupo de anestesistas e com o apoio da Sociedade Portuguesa de Anestesia Locorregional, a que nós carinhosamente chamamos CAR, Clube de Anestesia Regional. Recomendo e é gratuito, portanto, visitem-nos na página web. Ora bem, dizia um famoso cantor português dos anos 80 que tinha dois amores, uma loira e uma morena. Portanto, se podemos ter o melhor das duas técnicas, porque é que havemos de ficar só com uma? Porque, de facto, a anestesia combinada, da anestesia geral com a anestesia locorregional, pode ser, de facto, o cálice sagrado da anestesia para a cirurgia de ambulatório, quando de facto associamos o conforto do paciente a uma qualidade analgésica no pós-operatório que é sem dúvida melhor atingida quando utilizamos técnicas de anestesia locorregional. Portanto, se podemos ter o melhor dos dois mundos, por que é que vamos utilizar só um? A anestesia locorregional é sobretudo valiosa e útil quando utilizada logo no início da cirurgia, mesmo antes do estímulo nóxico. Portanto, é também recomendada numa técnica de preemptive analgesia e depois, obviamente, a anestesia geral ou a sedação pode complementar uma técnica de anestesia locorregional para conforto do paciente e, por não dizer, também do próprio cirurgião. Vamos a um exemplo. Herniorrafia inguinal, procedimento perfeitamente adaptado a cirurgia de ambulatório, pode ser utilizado e como exemplo para a grande maioria dos procedimentos feitos em cirurgia de ambulatório e em que ficamos habitualmente na dúvida se para este procedimento usamos anestesia geral, raquianestesia ou infiltração local. Em 2010 houve um trabalho que recolheu estes dados epidemiológicos e que chegou à conclusão que em 60% a 70% das vezes os anestesistas recorriam à anestesia geral e que 10 a 20% dos casos a raquianestesia, anestesia do neuroeixo, e apenas em 5 a 10% dos casos era utilizada a infiltração local. Muito bem. A verdade é que a infiltração local com sedação consciente é a técnica utilizada nos centros especializados, na grande maioria das vezes, em 95% das vezes, porque comprovadamente é a técnica com melhor relação custo-benefício. E, auditado também a posteriori, verifica-se que a satisfação dos pacientes não é comprometida. Portanto, de facto, less is more. Obviamente, mantém-se aqui o que foi definido inicialmente no início da minha apresentação, em que, usando criteriosamente uma infiltração local com a seguida de uma sedação, podemos obter outcomes quer de eficiência, quer em termos de qualidade de analgesia e menor incidência de náuseas e vômitos, utilizando técnicas de infiltração local com sedação consciente. Qual é o grande senão desta técnica? É que obviamente exige grande diferenciação dos cirurgiões, da equipa cirúrgica, e
Da parte da equipa de anestesia também, obviamente, existe uma presença constante dentro da sala de operações. Portanto, não dá para sair para ir tomar um cafezinho e voltar passado meia hora para acordar o paciente. Portanto, comprovadamente, é a melhor técnica e é esta que deve ser seguida. Agora, em hospitais como o meu, que é um hospital universitário, onde temos residentes, quer de cirurgia, quer de anestesia, que estão aprendendo, obviamente, se não tivermos uma equipa com treino adequado para poder usar esta técnica de forma exímia, é melhor, obviamente, optar por qualquer uma das outras. Posto isto, resta-me concluir que há vários fatores que influenciam a escolha da técnica anestésica. Da preferência do paciente e do cirurgião, já me referi a elas bastante vezes, mas também da execuibilidade da técnica num determinado doente. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se um paciente em particular, por exemplo, tem uma via aérea difícil, não é se calhar o paciente ideal para fazer uma anestesia geral, podendo optar por uma loco-regional. E o paciente que, sendo, por exemplo, um homem idoso com patologia prostática, se calhar também não é o melhor paciente para realizar uma raquianestesia. De qualquer maneira, temos sempre a atender a que temos que proporcionar ao paciente um controlo perioperatório da dor muito eficiente e, sobretudo, que seja também eficiente a sua saída da unidade de recobro o mais precocemente possível. Temos que, obviamente, atender também às condições de monitorização que temos, não só dentro da sala de operações, mas também na área de recuperação. E quando digo monitorização, não é só equipamentos, é equipamentos e pessoal adequado para fazer a vigilância pós-operatória dos pacientes. Obviamente, temos que sempre pensar na morbilidade pós-operatória, e já também referi várias vezes, náuseas e vômitos no pós-operatório e dor, são estes os principais fatores que fazem com que o doente não tenha alta no mesmo dia e tenha que ser internado de forma inesperada. Portanto, é muitíssimo importante controlar a dor e as náuseas no pós-operatório, mas há outros aspectos também que é importante termos em linha de conta, nomeadamente a retenção urinária, a disfunção respiratória e a hipotensão. E eu, de propósito, deixei para o fim porque, de facto, na minha prática clínica é a última coisa em que eu penso, mas acho que tenho que pensar sempre. Apesar de ser a última coisa a pensar, tenho que pensar sempre, que é nos custos associados a cada uma das técnicas e à sustentabilidade do sistema, e para que, obviamente, possamos fazer mais cirurgia, é importante que o centro cirúrgico, a unidade hospitalar onde estamos inseridos, não tenha prejuízos com a nossa atuação. Portanto, por último, mas não deve ficar fora do nosso pensamento, os custos associados. Muito obrigado a todos, obrigado pela vossa atenção. Estão convidados a visitar-me no meu hospital. É o hospital, esta é a imagem da fachada do Hospital de Braga, é um hospital universitário com capacidade para 600 camas. Fazemos por ano cerca de 25 mil procedimentos, dos quais 18 mil são feitos em regime de ambulatório. Portanto, temos uma vasta experiência na área da cirurgia de ambulatório, cerca de 66%, portanto 2/3 dos procedimentos, todos os procedimentos feitos neste hospital são em regime de ambulatório, nas mais variadas especialidades cirúrgicas, e eu convido-vos a visitarem. Para isso basta enviarem um e-mail para o contacto que vos deixo aqui neste slide, e a partir daí, como é óbvio, tudo farei para vos receber da melhor maneira. Obrigado a todos e obrigado à Sobracam por esta oportunidade que me deu e por esta oportunidade que está a dar ao seu país, porque acho que está a dar ao seu país uma oportunidade de iniciar um modelo operatório centrado no paciente, com inúmeras vantagens para o paciente, mas também para a sustentabilidade do sistema de saúde de qualquer país. Obrigado. Vicente, muito bom. Pablo, antes só de você conduzir,
Porque eu acho que você vai ter as perguntas mais interessantes, né, a fazer, com certeza. Eu só queria complementar a apresentação do Dr. Vicente, né? O Dr. Vicente, na verdade, é uma das principais autoridades em anestesia para cirurgia ambulatorial do mundo hoje. Isso é muito simpático. Fala. É um grande amigo, não só né, nosso, mas da Sobracan, né? Quer dizer, ele é uma das pessoas que está realmente apadrinhando, né, essa fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial e, por que não dizer, do estabelecimento da estratégia de cirurgia ambulatorial no Brasil, né? Nós devemos muito a ele. E ele não só é um anestesista da Sociedade Portuguesa de Anestesia, mas ele é chefe da unidade de cirurgia ambulatorial do Hospital de Braga, um hospital que eu tive o privilégio de conhecer o serviço dele, um hospital maravilhoso, né? A foto mostra bem e posso dizer que é um hospital ainda mais bonito, mais interessante do que isso. E foi também o presidente do comitê científico do último Congresso Internacional de Cirurgia Ambulatorial, que foi realizado na cidade do Porto, e no que ele desempenhou ali uma função extraordinária, né, na condução dos trabalhos científicos do programa científico. Eu queria parabenizar pela apresentação, o Dr. Vicente foi brilhante, né? Gostei muito de tudo que você apresentou. Pablo. Eu acho que não vai ter cirurgião que não entenda, né, Dr. Vicente, essa palestra. Realmente é difícil até você colocar mais alguma coisa, porque você foi muito completo, né? Eu gosto muito de falar que a anestesia eu tenho ela aqui, até dei uma procura, não encontrei, a página da Anesthesiology, que é a nosso principal paper, né, mundial, que mostra exatamente a evolução do anestesista, né? Antigamente o anestesista era aquele cara que só se preocupava com o paciente na hora da cirurgia, né? E aí depois ele veio cuidar do paciente antes, durante e depois, né? Então mostra toda essa evolução do que é anestesia hoje. A professora Beverly, ela deixou isso muito, fala muito isso, né? Que a evolução, se você pegar a história da cirurgia ambulatorial, ela só conseguiu dar esse start por conta da evolução da anestesia, né? Dos fármacos. Então realmente é uma coisa muito legal, né? E você brilhantemente apresentou dessa forma, falando exatamente isso, né? Que não existe, antigamente procurava-se o anestésico ideal, e hoje a gente sabe que a anestesia ideal é aquela que é a melhor anestesia para aquele paciente no momento. Então, você colocar pitadas, né? Você poder fazer a combinação de várias anestesias ao mesmo tempo, você consegue proporcionar uma boa anestesia, né? Então, só Pablo, deixa só eu completar essa sua ideia aí, porque eu posso ter dois pacientes muito iguais, ou quase iguais um ao outro. Posso ter dois pacientes gêmeos. Às vezes basta mudar o cirurgião e eu já faço uma técnica diferente. Portanto, você, tendo essa noção, é importante você também ajustar. Eu digo isto sem qualquer tipo de complexo. Eu muitas vezes tenho colegas cirurgiões que não gostam de trabalhar com raquianestesia. E se é seguro para o meu paciente eu fazer uma anestesia geral e se eu consigo obter o mesmo outcome, por que é que eu não hei de fazê-lo? Entendeu? Não tenho problema nenhum em dizer isso. Tem colega que eu faço o que entendo e mais nada. Não, eu gosto de trabalhar em equipa. Como tem cirurgião que quando eu digo essa cirurgia não pode ser feita, essa cirurgia tem que ser cancelada por algum motivo, nem discuta. Porque sabem que para eu tomar essa atitude é porque de facto não há condições para a cirurgia prosseguir, entendeu? Portanto, é muito importante nós trabalharmos em equipa, mantermos o canal de diálogo aberto, termos apoio da equipa de enfermagem também é fundamental, e é muito importante que você saiba onde está a trabalhar, porque é completamente diferente você estar a trabalhar num centro cirúrgico inserido num hospital universitário como o meu, onde eu tenho acesso a todos os dispositivos de via aérea difícil. Se eu tiver um problema de manuseio da via aérea, eu estou a trabalhar num centro cirúrgico
na periferia da cidade, onde a maior parte das vezes eu tenho que trabalhar sozinho, onde eu não tenho acesso sequer a fármacos, a todos os fármacos de emergência, e você tem que, obviamente, para o mesmo paciente, adaptar a sua estratégia. Okay? Isso você só consegue, obviamente, com muita experiência. Para a cirurgia de ambulatório, você não pode levar o residente, fazer anestesia e você ir para o bar do hospital tomar café. Você tem que estar atento a todo o detalhe. Okay? É muito importante ficar na cabeceira do paciente, não se ausentar da sala de operações. Ok? Perfeito. Eu falo muito isso para os residentes que a gente trabalha aqui no hospital de base, quando a gente sai para fazer algum procedimento, até ambulatorial, chamado lá, né, que são as colunas, algum procedimento hemodinâmico, eu falo, agora vocês vão aprender a parte mais difícil da anestesia, porque você fazer propofol, rocurônio e fentanil no paciente e botar no ventilador é a coisa mais fácil do mundo, mas você fazer uma sedação consciente, você pegar esse paciente que ele tem que acabar e o paciente tem que ir embora, isso é o grande, eu falo que é a mágica da anestesia, né? Isso que é o legal, para você ter exatamente, e foi brilhante sua colocação, porque é só nessa hora que vai diferenciar. E é o pessoal que mexe com, realmente o Fábio aí, que faz colonoscopia, ele entende exatamente isso, o quão importante é o anestesista estar em conexão com o cirurgião. Então, ele, em vez de fazer 10 colonos no período, ele vai conseguir fazer 1, 2, 3 colonos. Então, é exatamente isso que a gente tem que estar em mente mesmo. Pablo, eu queria até complementar, pegar esse gancho do que você colocou, que eu achei super interessante, super importante, e um gancho do que o próprio Dr. Vicente colocou na apresentação, que eu acho que esse é o grande diferencial da cirurgia ambulatorial, que é você ter essa conexão e essa vinculação de toda a equipe, e inclusive onde o paciente tem voz. O paciente precisa ser escutado e precisa participar dessa decisão. Então, quando ele mesmo coloca, olha, a anestesia geral é preferida pelo paciente, é bem aceita pelo paciente. O bloqueio locorregional, você tem resistências do paciente. Então, talvez um grande atrativo, né, eu acho, do modelo da cirurgia ambulatorial é justamente porque você conecta toda essa equipe antes do procedimento. Isso aí eu acho que está na origem da redução de custo, porque não acontece hoje como nos hospitais, em que muitas vezes o anestesista se apresenta para o paciente e para o cirurgião no momento do procedimento, né? E na cirurgia ambulatorial, idealmente, não deve ser dessa forma. E você consegue planejar, quer dizer, você, de fato, o paciente, quando chega para o procedimento dele, ele vai ser acolhido por uma equipe que já o conhece, que já planejou aquele procedimento, né? E que consegue, já sabe exatamente o que precisa ser feito para aquele paciente específico, como o próprio Vicente colocou agora. Quer dizer, eu posso anestesiar 2 irmãos gêmeos univitelínicos de 2 maneiras distintas, a depender do cirurgião. E a depender também da preferência individual de cada um deles. Então, eu queria, Vicente, se você pudesse, que você comentasse um pouco sobre isso. Voltando a essa oportunidade de falar sobre o trabalho em equipa, eu gostava de referir a importância da equipa de enfermagem, porque acontece com muita frequência chegar 4 da tarde com um paciente na área da recuperação, onde eu fiz uma raquianestesia, e a enfermeira vira para mim e diz: pô, doutor, como é que eu vou agora tirar esse paciente daqui antes das 10 da noite? Você está brincando? Você foi fazer uma raquia nessa hora do dia? Não pode, esse paciente da raquia tinha que ser agendado para o início da manhã, para ter tempo de recuperação e poder ir para casa. Agora vamos ter que internar esse paciente. E eu aí já saio explicando: calma, enfermeiro, eu fiz uma raquia neste paciente, mas eu utilizei uma dose muito pequenina. Se a senhora olhar para ele, vai ver que ele até está inclusive já mexendo os membros inferiores. Ele vai recuperar a força motora e você vai conseguir pôr ele, não às 10, às 8 você vai conseguir pôr ele em casa. E depois você me dá o feedback. E aí no dia seguinte você procura a enfermeira e diz assim: então a enfermeira tinha razão? Eu tinha, doutor. O problema é que nem toda a gente faz da mesma maneira. É verdade, você troca o anestesista e o bloqueio subaracnoideu já durou até à meia-noite. Entendeu? Porque a minha preocupação ao colocar o bloqueio subaracnoideu não é só proporcionar uma anestesia eficaz, é também fazê-lo com pensamento sempre
se esse paciente vai poder ir para casa no mesmo dia. E então tem que fazer uma seleção do tipo de anestésico local, da dosagem adequada, tem que fazer um bloqueio seletivo do membro, neste caso, se eu for fazer uma anestesia de membro, ok? Ou do lado que vamos fazer, e eu tenho que delinear toda uma estratégia para que o paciente saia satisfeito, ok? Se o paciente disser claramente para mim, eu não quero ficar acordado, está bem, tudo bem, eu não preciso fazer uma anestesia geral para o senhor ficar dormindo. Eu posso colocar você dormindo, eu negocio com o paciente aquilo que vou fazer. Ok? Tem pacientes que ainda assim não querem, não insisto. Ok? O paciente não quer, tudo bem, a gente vai ver se é possível fazer o procedimento de acordo com aquilo que são as expectativas do paciente. O problema é que o paciente às vezes tem expectativas que estão erradas e a maioria dos colegas não quer perder tempo a explicar ao paciente. Ok? Em cirurgia de ambulatório, o paciente é o centro da sua atuação. Você não pode deixar de falar com o paciente, nem antes, nem após. Você sabe qual é a principal razão de insatisfação dos pacientes na minha unidade? Você quer saber, Pablo? Quer saber, Fábio? Eu imagino qual seja, mas eu vou dizer para você, o principal motivo de descontentamento dos pacientes na minha unidade é o cirurgião não ir falar com eles no fim da operação. É o cirurgião não passar na cabeceira da cama e dizer, olha, se a cirurgia correu bem. Portanto, esse é um aspecto que todos nós temos que alterar. Nós não podemos descartar o paciente no momento que damos o último ponto. De todo, em cirurgia de ambulatório, você não pode fazer isso. Ok? O paciente tem que sentir que você está cuidando dele, mesmo quando já está em casa. Você tem que pegar o telefone, ligar para o paciente no dia a seguir. Pode ser você, pode ser alguém da sua equipa, um anestesista, uma enfermeira, alguém da sua equipa dizer, estou ligando em nome da equipa do doutor fulano assim assado, para saber se você está bem, se passou bem a noite, se não teve náuseas e vômitos, se não está com dor. Está com um pouquinho de dor. E aí, levou a medicação para o analgésico? Já tomou? Seguiu as indicações que lhe demos? As indicações não devem ser só verbais, devem ir escritas para que o paciente possa, quando chega em casa, verificar exatamente o que tem que fazer, qual é a pauta analgésica que tem que fazer e respeitá-la, obviamente. Portanto, respondendo aí à sua questão, isto é um trabalho de equipa, mas você tem que incluir o doente na equipa. Exatamente. Perfeito. O doente e o seu cuidador, o seu familiar, a pessoa que vai cuidar do doente em casa. Entendeu? A equipa inclui esses, e são esses os nossos pontas de lança. Vocês aí chamam zagueiro, não é? Aqui em Portugal é ponta de lança. O elemento mais importante, o elemento que traz a vitória à nossa equipa é o doente. Nós só teremos conquistado uma vitória se o paciente sair satisfeito. Perfeito. É muito, muito bom. Eu acho que assim, é um momento, né, Vicente, é um momento muito, muito alvissareiro assim, para a implementação da estratégia de cirurgia ambulatorial, porque a gente, aí eu estou falando, claro, da perspectiva do Brasil, porque a gente tem aí a conjunção de uma porção de fatores que vão desde a crise, em que essa crise econômica te faz pensar sobre de que maneira, qual a melhor maneira de alocar os recursos, né, para que você tenha mais acesso, né, ao cuidado. Inclusive, eu acho que quando você coloca, né, a necessidade sim de pensar em custo, é claro, né, a gente tem sempre essa resistência, porque vida não tem preço, claro, e a saúde, né, não tem preço, mas a verdade é que os recursos que estão na saúde, eles têm limite. Então, que a discussão do custo, antes de mais nada, era uma discussão não por questão de lucro, é uma discussão por democratização de acesso. Quando você tem esses recursos que são finitos, melhor alocados, você dá acesso a mais gente para aquele cuidado médico. E eu acho que a cirurgia ambulatorial, antes de mais nada, ela possibilita isso. E, por outro lado, a questão da pandemia, que ela coloca agora em xeque essa posição do hospital, né, de detentor de uma autoridade do monopólio da segurança, como se
a internação fosse necessária para que houvesse segurança no procedimento cirúrgico, quando, na verdade, a gente sabe que é talvez muito pelo contrário disso para todos aqueles procedimentos que potencialmente são ambulatoriais para os pacientes que são adequadamente selecionados para essa via, né? Então, eu acho que é um momento em que os pacientes começam a perceber que talvez o hospital não esteja oferecendo para eles a segurança que eles imaginavam que iria oferecer. Mas isso tudo passa por essa comunicação. Eles precisam compreender isso e eles precisam se sentir cuidados por essa equipe, inclusive depois do momento da alta, depois do momento que eles vão para casa. Então, que essa comunicação da equipe, tendo o paciente no centro desse cuidado e o paciente sentindo que mesmo quando ele for para casa, no dia seguinte, ele vai receber uma ligação, né, onde a enfermeira, o próprio anestesista, eventualmente o próprio cirurgião, vão querer saber como ele está e aplicar um questionário padronizado, né, sobre de que maneira esse paciente está evoluindo, sobre se ele precisa retornar mais cedo do que o previsto para aquele segmento. Então, tudo isso aí me parece que é muito, muito importante nesse momento, né? O que você me diz? Eu acho que essa pandemia, óbvio, não foi desejada por ninguém, mas eu acho que acaba se tornando uma oportunidade de melhoria. Eu acho que é uma oportunidade de melhoria que o Brasil e todos os países não devem rejeitar. Porque fazer mais cirurgia ambulatorial é fazer mais procedimentos com menos recursos económicos. E isso, na perspectiva macro da saúde, é obviamente o caminho a seguir. É esse o caminho que temos que mostrar aos políticos, aos decisores, porque eles é que vão decidir sobre se é ou não o momento de iniciar esse programa a larga escala, certo? Portanto, você tem que convencer os seus decisores de que é a oportunidade certa de gerir adequadamente os recursos que temos, diminuindo as listas de espera que estão constantemente a crescer. E há pacientes, inclusive do foro oncológico, que podem ser em segurança operados em regime de ambulatório, com alta no mesmo dia, e estão tendo esperas de muitos meses, às vezes até de anos, para poderem realizar a sua cirurgia. Tem cirurgia de câncer de mama, tem cirurgia de câncer de tiroide, só para dar 2 exemplos, que podem ser realizadas com segurança, com regime de admissão e alta no mesmo dia. É óbvio que isso exige, acima de tudo, vontade, não só política, mas das próprias equipas médicas. As próprias equipas médicas têm que ter esse brio profissional. As equipas médicas têm que ter essa vontade de, no mesmo tempo cirúrgico, operar mais doentes, com mais cansaço, com mais desgaste. Mas, cara, você chega no fim do dia com muito maior satisfação. Você chega ao fim do dia muito mais realizado profissionalmente. Para as equipas médicas, para as equipas de enfermagens, você chega ao fim do dia e conseguiu realizar a sua planificação cirúrgica, chegar a casa você fica muito mais homem com H. Quando eu digo homem, é homem, mulher não interessa, é homem, porque conseguiu tratar um maior número de pacientes e gerir muito melhor o dinheiro que é de todos nós, de todos os contribuintes. Ok? Portanto, sem dúvida que a pandemia nos criou dificuldades, problemas, obriga a um esforço organizativo muito grande, sem dúvida, mas eu acho que é uma oportunidade também de mostrar para a classe política e para os gestores hospitalares que a cirurgia de ambulatório é o caminho correto para, em segurança, operar mais pacientes, procedimentos mais complexos, porque a cirurgia de ambulatório não é só aquela cirurgia de consultório que vocês muitas vezes confundem com cirurgia ambulatória. Fazer colcistectomia laparoscópica, fazer cirurgia de hemorroida, só para dar um exemplo na área da cirurgia geral, que é a sua área aí. Portanto, todos esses pacientes podem ser tratados e as listas de espera muito significativamente reduzidas.
Uhum. Não, brilhante, Vicente. Dá gosto ouvir você falar, essa sua energia nos contagia aqui no Brasil, né? Como o Fábio fala, você nos apadrinhou, nos dá essa força, as ligações que você me faz, assim, vamos, Pablo, não deixa a peteca cair, vamos conversar, vamos trazer pessoas. Isso é muito, muito, muito legal de estar ouvindo, de estar vivendo isso, né? Hoje nós vamos ter uma palestra com o Dr. Nilton, que estava que é um gestor que há 6 anos pensou em fazer a sociedade de cirurgia ambulatorial, mas ele falou que não teve gás nem energia, porque ele não sabia como, né, iniciar isso. E nós estamos muito felizes, né, de ter tomado essa iniciativa com pessoas, e ter vocês, né, pessoas como você que vem aqui e dá esse gás todo aí e dá uns depoimentos assim, chega a ser emocionante mesmo, de o porquê, onde a gente quer chegar. É muito legal, é muito bom mesmo. Foi brilhante a palestra, não temos o que falar, né? Ela não foi técnica, ela foi elucidativa. Né? Então, vocês são muito simpáticos nos vossos comentários. Eu fico até vaidoso com isso aí, mas acho que também é importante nós mudarmos a mentalidade dos nossos próprios colegas. Okay? Porque tem muito cirurgião aí que acha que cirurgia ambulatorial é pequena cirurgia. Perfeito. Que é cirurgia menor. Esse conceito é um conceito errado. Fala para esse cara aí, que eu cá em Portugal estou fazendo prostatectomia radical laparoscópica, com admissão e alta no mesmo dia. Agora fala para mim que isso aí é cirurgia menor. Uhum. Então, inclusive isso aí foi um dos temas, né? Então dessa série de webinars que nós propusemos aí para o Dr. Luiz Hidalgo. Justamente falar sobre cirurgias complexas em cirurgia ambulatorial. Justamente para demonstrar isso, né? Eu acho que é um termo, aí talvez como aqui, mas gera muita confusão. Então, eu falo por mim que como cirurgião, até há muito pouco tempo atrás, achava que fazia cirurgia ambulatorial toda vez que eu conseguia dar alta no mesmo dia para o paciente, ou seja, como se fosse um acaso. Se o paciente não fez uma retenção urinária, não tem cefaleia e quer ir embora para casa, eu libero ele para casa, fiz cirurgia ambulatorial. E foi com vocês que eu percebi que não, que isso aí é uma estratégia em saúde, vai muito além, né? Não é exatamente uma modalidade, né? É uma estratégia, e que isso precisa ser planificado, de modo que você de antemão já saiba de que forma abordar aquele paciente, com que estrutura abordar aquele paciente, com que equipe abordar aquele paciente, para que ele seja desde o início, desde o momento que seja admitido na unidade, ele já seja admitido no intuito de receber alta no mesmo dia e de ser depois acompanhado no circuito da cirurgia ambulatorial. Então, antes de mais nada, essa é a missão da Sobracan, fomentar esse debate. É claro que os desafios são muito grandes num país literalmente continental, que tem diferenças muito grandes dentro de uma região metropolitana. Você tem centros de excelência, né, com acesso a altíssima tecnologia, e você tem centros muito precários, mas onde você também tem a necessidade de levar um programa de cirurgia ambulatorial, e que a gente entende que organizando é possível. Talvez não todos os procedimentos, mas muitos deles sim é possível fazer mesmo em estruturas mais simples. E esse é o desafio, essa é a missão da Sobracan. Nós contamos com todos vocês, né? E antes de mais nada, essa série de webinars agora, ela busca justamente isso, trazer aquilo que existe de conhecimento já consolidado, de experiências que funcionam no mundo inteiro, para demonstrar o que é a estratégia de cirurgia ambulatorial, e chegará o momento em que a Sobracan vai tomar a liderança da discussão e do debate de criar uma cirurgia ambulatorial brasileira, né? Que seja, digamos assim, que seja adequada para as condições de organização de sistemas de saúde público e privados que nós temos, né? Mas, Pablo, eu gostaria de ficar tarde. Estou dando todo o meu entusiasmo para vocês.
tentando transmitir toda essa energia positiva para que consigam atingir esses objetivos. Vocês estão, parabéns, estão no caminho certo, não percam a vontade, porque vão ter dificuldades, como é óbvio, mas não desistam, ok? Há muitos obstáculos de variada natureza, mas a vossa determinação é fundamental para conseguirem atingir esses objetivos. Obrigado pelo convite e sinto-me honrado por fazer parte desse vosso sonho. A gente que fica honrado pela sua participação. E como diz o Fábio, a gente passaria aqui o dia conversando, discutindo, mas já deve estar começando a cair a noite aí, você ainda quer tomar um bom vinho do Porto daqui a pouco, né? Mas aproveite e teremos muitas oportunidades de conversar e se acabando essa maluquice dessa pandemia aí, nós poderemos nos encontrar ao vivo aí, que eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente aí, para nós podermos trocar muitas ideias. Com certeza, com certeza. Obrigado. Tá certo? Obrigado a você.